Agora para os exercícios mais elaborados, mais avançados de inequações trigonométricas, tá? Eles parecem mais avançados, mas assim, eles vão exigir que você lembre das outras partes do conteúdo, não só a parte básica de inequação. Então, por exemplo, esse exercício da UF, ele pede para você resolver cosseno quadrado é maior ou igual a 2 seno x mais 1. Aí é o seguinte, você quer resolver uma inequação que tem cosseno e que tem seno de uma vez, você não pode ser tão guloso. Você tem que transformar esse cosseno ao quadrado em 1 menos seno ao quadrado. E aí a gente fica com a equação 1 menos seno ao quadrado de x é maior ou igual que 2 seno x mais 2, né? E isso é equivalente ao seguinte: seno ao quadrado de x mais 2 seno x mais 1. Né? Isso aqui tem uma carinha de trinômio do quadrado perfeito, né? De fato, isso aqui é seno x mais 1 ao quadrado, certo? Se eu não fiz nenhuma besteira, parece que não. É isso aí mesmo. E aí, quando é que um número ao quadrado é menor ou igual a zero? Só quando ele for zero, né? Todo quadrado é positivo. Então, a única solução para isso aqui é seno x igual a menos 1. Né? E aí, quais são os valores de x que o seno dá menos 1? É o 3π sobre 2 mais 2kπ. Beleza? Então, esse é um exercício interessante aí de inequações, né? De quando o seno ao quadrado de x é maior ou igual que 2 vezes seno x mais 1. E muito curioso que ele não dá intervalos, né? Ele dá coisas assim, coisas pontuais. 3π sobre 2 mais 2kπ. Beleza. E é isso aí mesmo. Vamos dar uma olhadinha agora no próximo exercício, que é o exercício da UFRGS, conhecida popularmente como URGS, a Federal do Rio Grande do Sul, e ele diz o seguinte: no intervalo real 0 até π sobre 2, primeiro quadrante, né? Primeiro quadrante, ele quer saber o conjunto solução da desigualdade seno x vezes cosseno x é menor ou igual a 1/4. Aí esse aqui já é mais difícil, né? Porque você fala, poxa, eu não consigo transformar né, o seno no cosseno. Só se eu transformar em raiz de 1 menos cosseno ao quadrado, né, já que ele é positivo, eu poderia fazer isso. Mas aí vai ser uma lambança, né? Você até poderia fazer isso. Ficaria assim, né? Raiz de 1 menos cosseno ao quadrado de x vezes cosseno de x é menor ou igual a 1/4. E aí você poderia jogar tudo para dentro da raiz e ficaria cosseno x menos cosseno ao cubo, cosseno ao quadrado de x menos cosseno à quarta de x menor ou igual a 1/4. E 1/4 é raiz de 1 sobre 16. E raiz quadrada é uma função crescente e você poderia transformar isso em cosseno quadrado de x menos cosseno à quarta de x menor ou igual que 1 sobre 16. Poderia, mas esse método, na minha opinião, é um método errado de fazer. Então eu quero mostrar um outro método para fazer, né? Um método mais inteligente. Quanto tem seno multiplicando cosseno, gente? É muito importante lembrar que seno de 2x é 2 vezes seno x cosseno x. Então, seno x vezes cosseno x é seno de 2x sobre 2. E aí, essa inequação ela se transforma em seno de 2x sobre 2 é menor ou igual a 1/4. Ou então, seno de 2x é menor ou igual a 1 sobre 2. E aí é uma inequação simples, daquele tipo que a gente já viu, que eu transformo em seno de y é menor ou igual a 1 sobre 2, né?
E aí eu desenho o ciclo trigonométrico. Vejo, quando é que o seno é menor do que meio, né? Então o seno é aqui. Eu quero saber desses ângulos aqui, né? Que estão entre π sobre 6 e 0, né? Já que está no primeiro quadrante, então a resposta é o y está entre π sobre 6 e 0. Só que o y é 2x, né? Então o x está entre 0 e π sobre 12, dividindo todo mundo por 2, né? Legal. E essa é a solução desse exercício. Vamos dar uma olhadinha no próximo. Ele ficou meio estranho aqui, né? Eu não sei por que ele ficou desse jeito. Agora tá certo. Ele falou o seguinte, ó, considere a desigualdade seno ao quadrado de x mais seno x maior do que zero. E ele quer que você decida quando que ela está satisfeita, né? Então vamos resolver. Eu vou apagar as opções e aí depois a gente vê qual delas que bate, né, com a resposta. Então isso aqui vira assim. Eu vou colocar o seno x em evidência e vai dar seno x que multiplica seno x mais 1 tem que ser maior do que zero, né? Bom, seno x mais 1 é um número que sempre é maior ou igual a zero, né? Sempre é maior ou igual a zero. No pior dos casos, ele vai dar zero, que não vai ser solução. Então, isso, né, seno x mais 1 vai ser maior do que zero, seno x vezes seno x mais 1 é maior do que zero, quando? Quando seno x é maior do que zero. Já que esse cara aqui é maior ou igual a zero, então esse cara aqui tem que ser maior do que zero também. E aí a nossa equação vira seno x é maior do que zero. E isso fala pra gente primeiro e segundo quadrante, né? Primeiro e segundo quadrante. Essa é a resposta. É aí que ela se verifica seno ao quadrado de x mais seno x maior ou igual a zero. E vamos ver agora as opções. As opções são, né? As opções são. Só está satisfeita para x no primeiro quadrante? Não. Só está satisfeita para x entre 0 e π. Não. Poderia estar entre 2π e 3π, né? A desigualdade que se obtém substituindo x por menos x é equivalente à desigualdade dada. Não, diferente, porque o seno é uma função ímpar. Os valores de x que satisfazem são precisamente, deixa eu sumir um pouquinho, os valores para os quais seno x é maior do que zero. É isso. É a letra D, tá bom? É exatamente a letra D. Então, maravilha. Vamos agora para o próximo exercício. E aí é um exercício que ele dá uma equação do segundo grau e ele pergunta para você: com esse ângulo entre 0 e π, né, primeiro e segundo quadrante, quando é que essa equação não admite raízes reais? E aí você tem que lembrar, é claro, de teoria quadrática, né, que uma equação não admite raízes reais se o discriminante, se o delta for negativo. E o delta, claro, b quadrado menos 4ac tem que ser menor do que zero. Então isso aqui quer dizer, né, que o cosseno θ, 4 cosseno θ é maior do que 2, cosseno θ é maior do que 1/2. E aí, o cosseno θ é maior do que 1/2, no primeiro e segundo quadrante, né, de 0 até π sobre 3, que é exatamente quando ele vale meio, ok? Então, de 0 a π sobre 3, letra A de agonia,
Vamos dar uma olhadinha agora no próximo exercício. E, bom, é um exercício que ele dá uma função logarítmica e ele pede para você decidir para quais valores de x essa função está definida. Bom, e aí a gente tem que estabelecer aquela história da condição de existência do log, né? Então, primeiro, o seno x é a base do log. A base de um log tem que ser maior do que zero e diferente de 1. Outra coisa, o logaritmando precisa ser positivo, né? Então, cosseno de 2x menos cosseno de x precisa ser maior que zero. Legal. E aí a gente tem que lembrar aquelas fórmulas para cosseno de 2x, né? No caso, aqui eu vou usar a fórmula que transforma o cosseno de 2x em cosseno ao quadrado de x. Você lembra qual é? É 2 cosseno ao quadrado de x menos 1, tá? Então, aqui vai dar 2 cosseno ao quadrado de x menos 1 menos cosseno x é maior do que zero. Bom, isso aqui é uma quadrática em cosseno x, né? Isso é uma quadrática em cosseno x. Aí a gente tem que usar substituição. Né? Claro, se você for uma pessoa que tem mais intimidade em enxergar uma quadrática e resolver, não precisa. Né? Mas eu vou tentar fazer de uma forma mais intuitiva aqui, que é transformar isso em 2y² menos y menos 1 maior do que zero. E aí a gente vai resolver essa equação aí, que as soluções, né, que são raízes são y igual a 1 e y igual a menos 1 meio. Isso? Menos 1 meio, isso. Y igual a 1 e y igual a menos 1 meio. E bom, então, um esboço seria assim. E ele quer que seja maior do que zero. Então, ou y é maior do que 1, ou ele é menor do que menos 1 meio, né? Mas esse y, ele é cosseno x. Ele nunca vai ser maior do que 1, tá? Então, isso aqui morre, né? E a gente fica com a outra parte lá, que é o y menor do que menos 1 meio, ou seja, né? Cosseno x menor do que menos 1 meio. Vamos pensar um pouquinho. O seno é maior do que zero. Então, ele está no primeiro ou no segundo quadrante. O cosseno é negativo. Isso quer dizer que ele está no segundo ou no terceiro quadrante. E juntando essas duas coisas, esse ângulo ele tem que estar no segundo quadrante, né? Que é um cara que tem o seno positivo e o cosseno menor do que menos meio. E não adianta, aí eu não posso pegar os senos negativos também, né? Por causa da base. Aí eu não posso. Não posso chegar perto do quarto quadrante. Desculpa, do terceiro quadrante. Eu tenho que ficar restrito no segundo quadrante, né? Então, beleza. Então, só para deixar claro, isso aqui significa que o x pertence ao segundo quadrante ou x pertence ao terceiro quadrante, né? E isso aqui quer dizer que o x pertence ao primeiro quadrante ou que o x pertence ao segundo quadrante. E aí, juntando essas duas informações, a gente vê que o x está no segundo quadrante, né? Já que ele tem que satisfazer tudo isso ao mesmo tempo. Beleza. Então, agora eu vou reduzir um pouco essas informações aqui para a gente conseguir, né, terminar o exercício. Deixa eu limpar um pouco a nossa lousa. Ok. Então, a gente ficou com essas informações aqui. Agora eu vou desenhar o ciclo trigonométrico e a gente vai tirar a resposta. Bom, o seno x é maior do que zero. Isso quer dizer o quê? Que o y é positivo. Né? E o cosseno x é menor do que menos meio. Então eu vou fazer o menos meio aqui
e daqui para cá. Como a gente previa, né? A solução aqui vai dar... E uma bolinha aberta aqui no π, porque o seno de π vale 0 e a gente não pode. Então, onde que esse x se localiza? Esse x se localiza nessa região aqui. Tá? Quando que o cosseno vale menos meio? É no 120 graus, né? No 2π sobre 3. Então, o x está entre o 2π sobre 3, e ele pode ser 2π sobre 3. Ele pode ser 2π sobre 3? Não, não pode, né? Não pode, senão daria 0. Ele está entre o 2π sobre 3 e o π mais 2kπ, né? Beleza, então esse é o domínio dessa função, a união desses intervalos para os valores variados de k. Legal, difícil o exercício, bom, né? Desafiador. A gente tem mais dois dessa série aí, da série de inequações trigonométricas difíceis. Então, vamos ver esse 55. Ele pede para resolver uma inequação que tem uma raiz de um lado e tem um 3 seno x do outro. E é uma inequação, assim, desagradabilíssima, né? Desagradabilíssima. Ok, como que a gente vai resolver? Se a gente transformar esse cosseno ao quadrado em 1 menos seno ao quadrado, será que isso ajuda a nossa vida? Uh, 1 menos seno ao quadrado vai dar 4 seno ao quadrado menos 1. Né? A gente vai ter uma raiz. Bom, não custa tentar. Eu vou começar fazendo isso. Só lembrando para vocês que eu não resolvo esses exercícios aqui antes de fazer com vocês, tá? Então, são exercícios aí que são escolhidos pelos alunos e eu vou passar vergonha aqui em tempo real, né? Quando o exercício me aperta. Acho que nunca aconteceu. Esse pode ser o primeiro, vamos ver. Então, eu vou usar essa identidade para reescrever essa raiz como 3 menos 4 vezes 1 menos seno ao quadrado de x, né? Isso aqui, é claro, é raiz de 3 menos 4 vai dar menos 1 mais 4 seno ao quadrado de x. Isso aqui é maior do que 1 mais 3 seno x. Beleza. Aí você tem assim, uma raiz quadrada maior do que 1 mais 3 seno x. O que a gente precisa pensar, né? Primeiro, a gente precisa pensar na condição de existência dessa raiz. Quando é que essa raiz existe? O que está aqui dentro precisa ser positivo, né? Precisa ser positivo. Então, 4 seno quadrado de x tem que ser maior ou igual a 1. Ou seja, o seno ao quadrado de x tem que ser maior ou igual a 1/4. O que isso diz pra gente? Que o seno x é maior ou igual a meio ou menor ou igual a menos meio. Né? Maior ou igual a meio ou menor ou igual a menos meio. Entre 0 e 2π, quem são os caras que têm o seno maior do que meio? São os caras que estão entre 30 e 150. Né? Então, se a gente fizer o ciclo trigonométrico, a gente vê essa informação aqui. Que isso aqui é a mesma coisa que o x está entre o 30 graus e o 150. E esse aqui, o seno de x ser menor do que 1 meio, bom, quando que ele dá exatamente menos 1 meio? Ele dá menos 1 meio no 7π sobre 6.
e depois ele vai dar menos 1/2 de novo no 11π sobre 6, né? Então a gente tem esse conjunto aqui de soluções possíveis, né? Isso aqui já vai restringir o nosso exercício. E uma coisa, quando o seno x, quando ele for menor do que menos 1/2, né? O que vai acontecer? O 1 mais 3 seno x, esses caras aqui vão ser negativos. Vão ser negativos. E aí, com certeza, isso aqui é maior. Então, esses caras aqui, eles já são solução. Eles já são solução. Tá? Então, com certeza, a nossa solução aí tá contemplada. Quando o seno x é menor do que menos meio, esse lado aqui fica menor do que zero, esse lado aqui é maior do que zero, então tá resolvido. Beleza. Então, o que eu vou fazer? Além dessa solução que eu encontrei, entre 7π sobre 6 e 11π sobre 6, eu vou deixar ela, como dizem na culinária, né, eu vou reservar, né? Ninguém está assistindo esse vídeo cozinha, eu tenho certeza. Então, a piada aí não conectou com o público. Agora, como que eu vou prosseguir? Para prosseguir, eu vou assumir que os dois lados são positivos, né? Que os dois lados são positivos. Aqui eu vou deixar como uma restrição, vou deixar em amarelinho, que é uma restrição. Isso aqui já é parte da minha solução. E eu vou me restringir para o caso em que o 1 mais 3 seno x é positivo, né? Por quê? Porque aí eu posso levar os dois lados ao quadrado. E aí quando eu levo esses dois lados ao quadrado, eu vou ter o seguinte, que menos 1 mais 4 seno ao quadrado de x é maior do que 1 mais 9 seno ao quadrado de x mais 6 seno x, né? Beleza. Então, isso aqui a gente está no caso em que o seno x é maior ou igual a meio, né? A gente está nessa restrição agora. Vamos ver se a gente vai restringir mais esse caso. E isso aqui vai dizer para a gente o quê? Que 0 é maior do que 5 seno ao quadrado de x mais 6 seno x mais 2. E, bom, se o seno x é maior do que meio, isso não poderia acontecer, né? Então, a gente não tem nenhuma solução nesse intervalo aqui. Nenhuma, porque não tem como. Se o seno x for maior do que meio, essa conta aqui não pode dar negativa. Logo, a solução que a gente tem é essa solução. Ou seja, é um exercício ingrato, né? Porque ele não vai te recompensar por fazer conta sem pensar. Você vai precisar pensar em domínio de validade, vai precisar pensar realmente, né, na teoria para resolver esse exercício. Maravilha. A gente tem mais um último exercício para resolver. Vamos ver. Deixa ele. Ok. Agora ele pede para a gente resolver. Ele quer o conjunto solução dessa inequação. E isso aqui vai depender daquele truque que eu ensinei para vocês na aula de trigonometria, de transformar soma de seno e de cosseno em um seno único ou em um cosseno único. Nesse caso, eu vou fazer de forma meio artesanal, né? Eu espero que vocês entendam. Eu vou multiplicar os dois lados por raiz de 2 sobre 2, tá? E aí vai ficar raiz de 2 sobre 2. Seno x mais raiz de 2 sobre 2. Cosseno x é menor do que raiz de 2 sobre 2. Claro, né? Só que raiz de 2 sobre 2 é cosseno de 45 graus. E raiz de 2 sobre 2 é seno de 45 graus.
E aí, isso aqui virou a fórmula da soma de seno de x mais π sobre 4, né? É menor do que raiz de 2 sobre 2. Aí, o que eu faço? Eu chamo isso aqui de y. Falo que o seno de y é menor do que raiz de 2 sobre 2. Lembrando, existe uma técnica para transformar isso aqui nisso aqui, tá? Eu não estou tirando da minha cabeça, não estou inventando isso agora. Isso não é uma bruxaria da minha parte, matemática. Juro para vocês. Tá lá em uma das aulas de trigonometria. Assistam as aulas de trigonometria que vocês vão ver esse truque aí bem explicado, tá bom? E aí a gente tem que resolver seno y menor do que raiz de 2 sobre 2. Então, vamos dar uma olhada. Seno y menor do que raiz de 2 sobre 2. E aí a solução é essa aqui, né? Ele começa aqui no π sobre 4. E aí ele pega todas essas soluções aqui. Ao invés de pensar nesse cara no 135, né, como 3π sobre 4, eu vou fazer ele menos 2π, que é aquela história. Desculpa, a solução está entre 0 e 2π. Então a gente vai ter que pensar um pouquinho, né, para resolver esse exercício. Então eu vou escrever usando o 2kπ, que eu acho que vai ser útil para a gente, tá? Então eu vou achar a solução principal, que vai ser... aqui eu vou fazer assim, 3π sobre 4 menos 2π, tá bom? E aí, bom, quanto que dá 3π sobre 4 menos 2π, né? Vai dar menos 5π sobre 4. Então aqui é menos 5π sobre 4. Aí o x, né, desculpa, o y, ele está entre menos 5π sobre 4 e π sobre 4, ou eu posso somar 2π em todo o mundo, e aí ele está entre o 3π sobre 4 e o 9π sobre 4. Só que quem que é o y? É x mais π sobre 4. Então, eu vou subtrair π sobre 4 em todo mundo aqui, né? E essa primeira solução vai dar menos 6π sobre 4, x 0, que está fora do nosso range, né? Está fora do nosso range. Ou aqui vai dar 2π sobre 4, né? Que é o π sobre 2, menor que x, menor que 8π sobre 4, que é o 2π. Beleza. E aí a gente tem uma solução. O x é o x do 90 para frente. Do 90 para frente, essa equação vai estar satisfeita. Legal, né? Então aí sempre que a gente está nesse caso, a gente vai ter seno x mais cosseno x menor do que 1. Um outro jeito de fazer esse exercício seria, né, além desse jeito lindo que eu fiz com vocês, eu estou conferindo a resposta aqui, uma coisa estranha. Peraí, deixa eu ver se está batendo. Se eu... Não, tá certo. É isso mesmo. Maravilha. Então isso encerra esse exercício e isso encerra essa bateria de exercícios, né? Eu sei que são exercícios puxados aí, mas para quem está se preparando para uma segunda fase da FUVEST ou esses exames que exigem mais de vocês, isso faz sentido treinar com exercícios assim, tá bom? Não adianta treinar com exercício fácil. Então, beleza, eu encerro por aqui. Isso termina a nossa aula de inequações e também
dar um ponto final na nossa aula de trigonometria, que a gente não tinha visto em equações trigonométricas, né? Então a gente está com quase todo o conteúdo aí. Falta mais uns detalhes só de vídeos para subirem para a gente.